Olá para todo mundo, eu sou a Isabelle, esse é o Entreteratube. Bom, em 2005 a Record, passou por uma decepção, porque a novela, Metamorfose, foi simplesmente um fracasso de audiência, arrecadando aí números baixíssimos nos índices. Então, foi uma decepção total. Mas mesmo assim, a Record não desistiu do ramo da teledramaturgia e resolveu apostar, em mais uma novela que seguisse, o exemplo de Escrava Isaura, ser adaptada de um livro da literatura, um clássico da nossa literatura. E assim surgiu a novela Essas Mulheres, que foi aí inspirada na obra do José de Alencar. Ela foi escrita pelo Marcílio Moraes e pela Rosane Lima. E a novela, não foi tão popular assim, mas como era muito gostosa de assistir, também até hoje as pessoas ainda guardam ela num lugar especial no coraçãozinho, E hoje nós vamos ter aí a oportunidade de rever essa novela, agora nas tardes na Record, Então, aproveitando isso, chegou a hora da gente conhecer algumas semelhanças e também algumas diferenças entre a novela e a obra do José de Alencar. Até podem pensar que a novela é baseada em apenas um livro do José de Alencar, mas estão redondamente enganados, Na verdade, a novela foi inspirada na trilogia, do autor, que fala de mulheres fortes, que tentam ser diferentes naquele final do século XIX. A trilogia Perfis de Mulher, onde estão inseridos os livros Diva, Lucila e Senhora, esses três livros incríveis do José de Alencar. E para reunir, essa trama toda, claro que haveria um crossover, gente, entre os protagonistas e os personagens desses três romances, desses três livros. Mas, na obra original, as três não se conhecem, elas nem chegam a ter contato uma com a outra. Mas um detalhe importante, na obra de Lucila, para quem teve a oportunidade de conhecer, nós temos o Paulo, que é um aspirante aí a político. Ele sim, participa, tem uma breve participação lá em Diva também, tá? E em Senhora é citado a obra Lucila lá, Então tem sim uma certa correspondência entre as obras, porém os personagens não chegam a se conhecer. E na novela as protagonistas elas são amigas. Mas nada, que atrapalhasse a trama, a novela, e pelo contrário, ela foi muito bem adaptada dos livros, é uma aula, uma verdadeira aula, que Orgulho e Paixão deveria ter seguido. Não compromete de jeito nenhum a obra do José de Alencar. Também, na obra de José de Alencar, mais especificamente em Senhora, que é um livro talvez, de maior destaque na novela, Muitos até chegam a pensar que a novela é somente inspirada no livro Senhora, mas não é nada disso, A Aurélia, que é a protagonista do livro, é sim uma moça pobre, que vive apenas com a mãe dela e o irmão, que é até um pouquinho doentinho, Na verdade, eles dois são filhos de um rico fazendeiro, de um filho de um rico fazendeiro. Mas o pai deles, ele era meio covarde, E não queria contar para o pai, que acabou se casando contra a vontade dele. Então ele vivia uma certa vida dupla, Um lado no Rio de Janeiro com a família e no outro lado com o pai, lá na fazenda dele. Porém, no caminhar da história, o pai morre, deixando aí a família desamparada. À medida, que tudo isso vai acontecendo, no final acaba morrendo todos os personagens, Primeiro o pai, depois o irmão, depois a mãe, E a Aurélia, ela enfrenta tudo isso com a cabeça erguida, E com um bocado de obstáculo pela frente. Porém, a vida dela, passa a mudar quando este avô dela, que era o rico fazendeiro, acaba descobrindo da existência dela e deixando a herança dele para ela, e ela se torna uma grande mulher, uma mulher muito rica, assim como a gente vê na novela. Agora tem uma diferença, O irmão da Aurélia, não morre na novela. Ele permanece firme e forte até o final, porém como um mero coadjuvante, Não tem muita participação assim, não. Um fato muito interessante, que acho que muitas pessoas devem ter se espantado, com isso na novela, foi o fato da Aurélia comprar o Fernando. Mas sim, isso acontece nos livros, gente. Isso é o maior acontecimento do livro. Na novela, a Aurélia e o Fernando se conhecem,
quando ela está num baile, né, no baile oferecido pela Adelaide, né, e ela tá ali cantando e acaba conhecendo o Fernando e os dois acabam entrando num clima, né, mas nos livros, né, na verdade, o Fernando conhece a Aurélia quando ele avista ela na janela de casa. Os dois têm um breve romance, né, só que o Fernando troca ela pela Adelaide, né, que tem um dote mais rico, né, no livro também e na novela também, para poder mudar de vida, né, alavancar, crescer. E a Aurélia, quando descobre isso, claro, fica muito chateada e depois que ela fica rica, ela então decide comprar o Fernando sem que ele saiba. E isso, né, só é revelado o grande plano maligno dela em plena lua de mel, gente. É o ápice do livro, uma das cenas mais legais também da novela, que vale a pena vocês conferirem, né, se vocês quiserem. Vou deixar aqui no card para vocês verem, vale muito a pena. Uma diferença, né, bem importante, né, que a Adelaide é uma grande vilã na novela, né? Ela é uma mulher muito ambiciosa, muito mesquinha e também responsável, né, por querer afastar o Fernando a todo custo da Aurélia. Mas na verdade, né, nos livros, que a Adelaide é apenas, né, um trampolim que o Fernando encontra para poder subir na vida, né, alavancar aí o seu status. Mas ela é realmente uma mera coadjuvante. Depois que ele se casa com a Aurélia, ninguém nem mais sabe mais da Adelaide, né? Ela é só apenas uma personagem muito pequena. Quem, né, ficou muito interessado em saber mais sobre a obra do José de Alencar, né, Senhora, tem uma série de vídeos que eu gravei aqui, né, contando o resumo da novela, né, lendo o livro junto com vocês e também fazendo alguns comentários, né. Esses vídeos foram os primeiros que eu postei aqui no canal, tá bom? Vou deixar o link do primeiro para você assistir, você que tem interesse, você que tá precisando fazer alguma prova com relação a isso, né, que Senhora é sempre cadeira cativa em todos os vestibulares, né. Também vale a pena você assistir e conferir, tá bom? Clica aqui no card para você assistir. E também Essas Mulheres, né, é uma novela muito importante para nós aqui do Literatube, né? Eu cheguei a editar junto com a minha irmã, né, as partes que são somente de Senhora e coloquei na ordem exata que acontece nos livros, tá bom, gente? O vídeo editado da novela também está aqui no Literatube, tá bom? Você pode assistir aqui todos os capítulos também clicando no card. Já com relação ao livro Lucila, né, também temos uma história meio polêmica, né, onde vemos uma prostituta de grande destaque na sociedade carioca do século XIX. Mas, na verdade, Lucila, antigamente, tanto nos livros quanto na novela, se chamava Maria da Glória, né, que era uma jovem pobre e que acaba se encontrando numa grande dificuldade, né. O pai, que era o grande detentor da família, né, que sustentava tudo, acaba ficando muito doente. Então, ela, para ajudar a família e para ajudar o pai, acaba tendo que se renunciar da sua pureza, digamos assim, tornando-se uma prostituta, né? E ela toma o lugar de outra prostituta que morre e acaba assumindo o lugar dela, virando Lucila. O pai dela, né, quando sabe que ela virou prostituta, acaba expulsando ela de casa e aí ela acaba tendo que viver por conta própria e ganhando um grande destaque como prostituta, né? Isso sim é o enredo principal do livro Lucila, também é um livro muito interessante, né? Não é melhor do que a Senhora, não, mas também é muito interessante e vale a pena a leitura, tá bom? E essas semelhanças, né, essa trama é também muito bem abordada nos livros, na novela também com pouquíssimas mudanças. Nos livros, né, e na novela também, o Paulo, né, que é um jovem, né, que acaba de chegar à corte, que é um aspirante a diplomata, acaba se encantando muito pela Lucila e se apaixonando por ela. Ela também chega, né, a ter um certo interesse por ele, só que, né, a felicidade de ambos, é claro, que é atrapalhada pelo conservadorismo e a cultura das pessoas naquela época, né? O preconceito não deixava que os dois ficassem juntos. Só que no livro, a Maria da Glória, ou Lucila, né, ela passa a assumir o romance dela com o Paulo, né, adeus, eu não quero saber, eu vou assumir esse romance com esse cara, porque eu gosto dele e tal. E eles dois chegam até a morar juntos. Mas, né, como toda obra de José de Alencar, né, sempre a mocinha tem que ter uma redimissão no final. E é claro que o José de Alencar não achava que ser prostituta era uma coisa certa, não é verdade?
Então, a remissão dela seria, né, deixar de ser prostituta. E nesse tempo, né, que ela mora com Paulo e que ela tem um relacionamento com Paulo, ela tenta se tornar, digamos assim, uma moça boa, né, uma meninazinha, uma santa. Então, ela acaba descobrindo neste meio tempo que está grávida, mas ela sabe que aquilo ali não é correto, né? Ela acha que aquilo ali vai atrapalhar, né, a redimissão dela, do fato dela ser uma moça boa, e, né, claro, que aquilo culmina na morte dela, né, que é a redenção, a libertação dela, para finalmente ela se tornar essa mulher pura. E ela, né, antes de morrer, pede ao Paulo, né, que se case com a irmã dela, né, para que ele possa viver feliz e também não deixe a irmã dela desamparada. Ela acaba morrendo, né, e tendo a sua libertação que ela tanto precisava, que ela tanto queria, né, a limpeza do corpo dela físico. Então, o Paulo acaba atendendo aos pedidos dela e se casa com a Ana. Mas na novela, né, nós temos o inverso, né, das coisas. A Maria da Glória acaba perdendo o Paulo, né, e ficando triste, né, perdendo seu amor de uma maneira muito trágica, gente. Para encerrar o vídeo, né, nós vamos aqui vou dar aqui um bônus para vocês, né, porque eu acredito que muita gente tem dúvidas com relação ao Lemos, né. Afinal, o Lemos era ou não era um vilão de Senhora, né? Na verdade, nos livros, né, o Lemos é o tio mesmo da Aurélia, tá? Irmão da mãe dela. Ele é um cara, assim, muito ambicioso, um cara que não dá murro em ponta de faca, né? Ele quer tudo a favor dele. Ele acaba tendo alguns planos, né, meio ambiciosos, meio maliciosos no início do livro. Ele tem alguns planos, digamos assim, meio incestuosos com relação à sobrinha, né? Após ela ficar desamparada, né, digamos assim, depois da morte da mãe dela, mas, né, com a chegada da grande herança, né, e ela ficar rica, o Lemos acaba virando mesmo apenas um personagem, mais um homem que tem que, né, se render às decisões da Aurélia, porque na verdade ela é senhora de si, né, então ela tem tudo que ela decide, ele tem que acatar, e fica por isso mesmo. Ele não é um personagem também que se destaca muito aqui em Senhora, porque na verdade o principal motivo deste livro existir é o relacionamento da Aurélia com o Fernando, né? Então, mas na novela nós temos um grande destaque, né, gente? O Lemos é um grande vilão, Lemos faz muita maldade lá em Essas Mulheres e também, né, cai nas graças do público pela excelente atuação do Paulo Orgulho, né? E foi ótimo, gente. Eu não sou nada, né, contra esse vilão, dele ter se tornado um personagem. Eu acho que ele merecia, né, mesmo um destaque mais nos livros, né, de Senhora, e também eu acho que foi uma perfeita decisão dos atores fazerem isso. Então, né, nós temos essas diferenças e semelhanças, né, a respeito da obra do José de Alencar e também de Essas Mulheres, né, uma novela muito gostosa, eu adoro essa novela, eu acho ela muito interessante, uma novela que é muito bem trabalhada, né, tá ali na fase de ouro da Record, né, onde, né, só produzia coisas boas, né, não tinha aquele exagero religioso que tem hoje, né, e também nem aquele exagero fantástico, né, que teve ali no final da década de 2000, né, com aquelas novelas de super-herói, nada a ver também. Foi uma novela realmente muito bem produzida, tem um cenário perfeito, tem atores, né, muito bons também, né, que foram trazidos da Globo para lá. Foi um investimento muito importante, muito interessante também. Uma novela muito gostosa de assistir, né, e que vale muito a pena rever agora na Record, tá, gente? Tô doida para começar a assistir. E com certeza, né, eu acho que muita gente também vai sentir aí muito feliz em rever essa novela. Mas conte aí vocês, né, se vocês já assistiram Essas Mulheres, né, vai assistir agora na Record, como é que vocês vão fazer, né, porque vai ser no mesmo horário de Vale Tudo, né, como é que vocês vão fazer aí, me diz toda a sua história com relação a essa novela, né? Já chegou a ler algum livro do José de Alencar, né? Porque eu acho que alguma vez você já deve ter se deparado com pelo menos um dos livros dele, né, na verdade? Então me conta a sua história também com relação à obra do José de Alencar, né? Se você gosta desses livros, se você não gosta, me conta tudo nos comentários, tá bom? Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, porque aí o YouTube é obrigado a notificar para você toda vez que sai um vídeo novo aqui, tá bom? Me segue nas redes sociais para você não ter desculpa de dizer que não sabe que não saiu um vídeo novo aqui.
Toda vez que eu posto um vídeo no YouTube, a primeira chamada são sempre nas minhas redes sociais, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijão, até a próxima, tchau!